Fala galerinha, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo muito nessa questão do back-end, que a gente está aprendendo aqui sobre PHP. E vocês podem utilizar também em outros estudos, por exemplo, se for estudar banco de dados, isso vai auxiliar muito a vida de vocês, mas não contem para o professor de vocês que eu estou ensinando banco de dados usando PHP-MyAdmin, tá bom? Então nós vamos aprender hoje, mesmo sem sabendo nada de banco de dados, nós vamos aprender a gerar algumas consultas de uma maneira bem fácil, simples e a ferramenta vai ensinar pra gente. Se vocês gostam dessas aulas que eu produzo, eu vou pedir aí, ó, mete o dedão em curtir, compartilha com o colega, tá? Mostra o que a gente está fazendo e se vocês gostaram mesmo, eu quero saber o que vocês pretendem desenvolver utilizando PHP, tá bom? Comenta aí embaixo. Vamos lá, essa questão aqui, ó, é tudo aula de vocês, tá? Vamos lá, vamos abrir o Champ, olha só, eu vou vir aqui, Champ. Ele abriu isso aqui pra gente, ó, o champzinho. Então eu vou dar o start no Apache e no MySQL. O Apache eu já mostrei para vocês o que é, né? Que é nosso navegador, olha só, é o nosso servidor HTTP. Ele tem aqui o servidor HTTP. Para eu acessar esses documentos, eu venho em C2 ponto, champ, vem htdocs, tá vendo? Ó? E aqui eu tenho meus documentos. Então eu crio uma pastinha aqui dentro do htdocs, que eu vou chegar aqui e eu vou botar banco de dados, tá bom? Só para a gente jogar os arquivos aqui e não perder. Venho aqui para o meu navegador, ó, tiro o dashboard e ponho banco de dados. Olha lá, essa é a nossa pastinha no servidor. Mas para que eu estou te mostrando isso? Porque futuramente a gente vai utilizar a comunicação do PHP com o banco, né? Mas professor, eu não sei o banco, não tem problema. Volta aqui, ó, para o localhost e você vai vir aqui em cima, ó, PHP-MyAdmin. Para o PHP-MyAdmin funcionar, eu preciso que ele esteja o MySQL aqui, ó, rodando, tá bom? Então, se não estiver rodando, tiver problema aí, você não fez instalação ou esqueceu de dar o start nesses dois serviços aqui, ele não vai funcionar, tá bom? Então, eu preciso fazer esse aqui funcionar. Esse aqui, ó, é o ambiente do PHP-MyAdmin. Abrir aqui um espaçozinho maior para vocês visualizarem toda essa tela aqui, ó. Então eu tenho aqui a base de dados, ó. Se eu clicar na base de dados eu tenho essas bases de dados, essas mesmas bases de dados eu tenho aqui do lado esquerdo. Então eu consigo trabalhar aqui, eu tenho como exportar, importar, isso tudo a gente vai ver o que? Futuramente. Por enquanto aqui a gente vai aprender a mexer no PHP-MyAdmin. Então eu posso criar uma base de dados aqui, ou posso clicar aqui, ó, e criar a base de dados. Quando eu faço isso, ele traz para cá. Ó. Então eu vou criar aqui, sei lá, vou chamar, qual que é a minha base de dados? Eu vou chamar aula BD Miltim, tá bom? O TF8 é o char7 que eu vou querer que grave. Eu vou colocar esse TF8 aqui para justamente não ter problema de acentuação. Vou falar isso com mais detalhes futuramente. Eu vou só mostrar para vocês um guia de como usar, tá bom? Ó, aula BD Miltim, então eu criei aqui, ó, a aula BD Miltim. Então, quando eu clico aqui, eu tenho a minha base de dados, beleza? Lembre-se disso, porque lá quando eu for comunicar no banco de dados, eu vou precisar desse nomezinho. E a minha base de dados, ela tem várias tabelas que podem ser interligadas entre elas. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, pensa o seguinte, a minha base de dados, eu vou ter vários objetos ali. E cada objeto desse vai ter que ser uma tabelinha. Por exemplo, eu tenho um carro, então vou criar ali uma tabelinha de carro. Vou pôr roda, cor, essas coisas, tá bom? Aí eu quero subir o nível, ao invés de carro, eu quero chamar de veículos. Então, essa semântica vocês vão aprendendo na medida que vão utilizando. Aqui eu vou pôr uma tabela chamada usuários, tá bom? E dentro de usuários eu vou pôr uma quantidade limitada de colunas. Eu vou pôr 3 colunas. Já vou falar o porquê. Olha só. Quando eu ponho 3 colunas, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 colunas para eu preencher. E o tipo dessa coluna? Aí a gente remete àquelas aulas de programação, de lógica lá atrás, né? Uma variável, ela tem um espaço na memória e aqui você vai pensar da mesma forma. O nome que eu vou dar para cada coluna da minha tabela, pensa numa variável. Por exemplo, aqui eu vou pôr código, ou seja, o meu usuário ele vai ter um códigozinho ali que vai identificar ele na tabela. Login,
e senha. Já defini o nome das minhas colunas, código, login e senha. E agora eu vou tipar elas, eu tenho que informar no banco de dados, MySQL, nós vamos tipar ela, ou seja, vamos dizer de qual tipo ela é. Então, olha, o código vai ser inteiro, o login eu vou pôr aqui um varchar, tá? E a senha eu também vou pôr um varchar. Qual o tamanho e os valores dessas colunas, né? Então, o inteiro eu posso deixar aqui com o valor, tamanho padrão dele, ou por 10, ou por... tem um limite, tá bom? Eu posso deixar aqui com o padrão dele. O login vou pôr o quê? 55? A senha também, até 55 caracteres. Isso aqui quem vai definir são vocês. Os meus alunos botaram 20, tá? 20. Eu vou pôr aqui 55 para a gente mudar um pouco. Aqui tem outros, né? Pré-definido, vai ter um valor comum, né? Se você vai começar, não vou precisar preencher. O agrupation dele não vou precisar mexer também. O atributo, por enquanto, não vou precisar mexer. E se ele pode ser nulo ou não, né? Por exemplo, se ele pode ser nulo, eu posso vir aqui e marcar. Ó, o login pode ser nulo, tá? A senha pode ser nulo. Nessa primeira etapa que eu estou fazendo, ela não pode ser nula, tá? Eu vou marcar aqui que não posso marcar. Eu só estou dizendo para ela que ela não vai ser nula. O índice, nós vamos ver futuramente isso. Hoje, nós vamos ver apenas um conceito inicial de primária, uma chave primária. Por quê, professor? Porque eu vou pôr esse aqui, ó, esse auto-incrementa no código. Aí ela automaticamente seta a minha coluna para primária. Vocês vão aprender isso melhor no banco de dados. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês? O que é o auto-incrementa? O auto-incrementa, eu falo para o banco que ele vai controlar a minha coluna aqui, um código, auto-incrementando. Ou seja, eu não preciso fazer esse controle. Se eu tiver o código criar uma, ela automaticamente vai criar o código 1. Depois, se eu criar outro valor, vai criar o código 2. E aí vai sucessivamente ele crescendo, seguindo essa ordem, tá bom? Ó, tenho tudo aqui. Os demais aqui eu não preciso mexer por enquanto. Posso fazer, olha que legal, pré-visualizar. Então, isso que agora é o que eu gosto de mostrar para vocês. Eu posso pré-visualizar o SQL. Então, aqui ele traz para a gente o Create Table. Toda a linha SQL para a gente criar o quê? A nossa tabela, ó, Create Table, usuários. Então, para quem está aprendendo banco de dados, eu não preciso aqui, no caso, saber qual é a sintaxe do SQL. Por quê? Porque o próprio PHP admin aqui, ó, vai gerar e vai criar a minha base de dados. Olha que legal, beleza? Então eu tenho isso aqui. Aí olha só, eu tenho aqui a aula BD Miltinho e tenho dentro da aula BD Miltinho tem uma tabela usuários e dentro da tabela usuários eu tenho, ó, vou clicar aqui em cima, ó, é a estrutura, que é o código, o login e a senha. Beleza. Professor, mas eu quero inserir, como é que eu faço? Você pode vir aqui no SQL e digitar o SQL manualmente aqui. Mas professor, eu não sei SQL. Então você vai vir aqui, ó, insere o dado, né? Vou deixar o valor aqui do código que é auto-incremento nulo e vou criar um login, ó, Miltim e uma senha super segura, 1, 2, 3, tá bom? Ó, aí eu posso vir pré-visualizar o SQL. Olha que legal, ele vem e gera isso aqui para mim. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, só para ficar guardado na memória do meu Ctrl C e vou executar. Ó. Quando eu clico em executar, ele vê aqui, ó, ele executou essa query, tá bom? E já inseriu, ó, uma linha inserida. Professor, como é que eu faço para visualizar que tem uma linha inserida? Você vem aqui em usuários e você vai visualizar ele aqui, ó. Tá grande esse negocinho, ó. Tá vendo? Ó, código, login e senha. Então eu estou visualizando ele aqui. Professor, vamos criar outro? Podemos criar, mas agora o que eu posso fazer? Ó, eu posso vir aqui no SQL e jogar aqui, ó, o Ctrl C. O Ctrl V que eu guardei. O que ele faz? Ó, ele vai inserir na tabela usuários código, login e senha. Então, o código é esse, o login é essa, né, respectivamente. E a senha é essa. Então, eu vou criar aqui outra, sei lá, outro login, Prof. Miltim, e a senha eu vou deixar também 1, 2, 3. Olha que legal. Eu posso executar. Ele vai executar e ele inseriu, ó, ID 2. Então, vamos visualizar? Ó, usuários, olha que legal. Eu tenho aqui, ó, já 2 inseridos. Então, inserir foi tranquilo. Mostrei como é que faz, funcionou, beleza.
Como é que eu pesquiso? Como é que eu seleciono? Como é que eu faço para visualizar os dados que eu tenho nessa minha tabela? Se você analisar aqui em cima, ó, eu tenho Select From Usuários. Então, essa query aqui que ele está executando é justamente para visualizar tudo. Ou eu posso vir aqui em SQL, ó, e botar aqui, ó, Select. Então, ele vai trazer, ó, uma linha diferente, ó. Ele falou que era isso aqui, né? E agora ele falou que é isso aqui. Qual que seria o certo, né? Ambos estão certos. A questão é o seguinte, quando você põe esse aqui, automaticamente esse where igual 1 é true, é uma chavezinha para buscar todos os resultados. A gente vai falar sobre isso, tá? Por quê? Porque onde, e aí vem um condicional. Lembra do if, else que a gente fez? O if, nesse caso aqui, isso aqui é onde vai setar, você vai selecionar o seu filtro ali. Sem isso, ele está trazendo o quê? Tudo possível. Olha só, vem aqui executar, trouxe todos os elementos. Ó, código, login e senha, tá bom? Posso fazer a consulta de outra forma, clicar em SQL, ó, vou vir aqui em Select e ele traz. Aí ele traz, olha só, o código, o login e a senha descrito. Antes estava assim, ó, com essa chavezinha aqui, que é para trazer tudo. Agora, quando eu clico aqui, ó, ele já traz o quê? Os campos que tem lá. Para que serve isso? Vamos dizer que eu não quero trazer a senha do meu usuário, eu só quero trazer o código e o login dele, né? Então eu venho aqui, ó, edito, né? Tiro a senha e faço o seguinte, ó, executar. Então ele traz só o código e o login. Massa, eu posso vir aqui também, ó, e no select, olha só, posso só trazer o login, né? Ó, o login, vou executar. Então eu consigo selecionar, tá? Outra parte que eu posso fazer aqui é editar. Por exemplo, vamos mudar essa senha aqui, ó. Professor Milton. Eu vou vir aqui e vou digitar a senha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Outra senha super segura. E vou executar. Ó, o que que eu fiz? Cliquei lá, vou executar. Olha o que que ele fez aqui, ó. Ele gerou essa consulta aqui em cima. E depois gerou o quê? A visualização do login e da senha. Então, vamos visualizar essa consulta aqui, ó. Então, ó, update. Então, altera, né? Na minha tabela usuários, setar a senha para 1, 2, 3, 4, 5, onde, olha só o where aparecendo, login é igual ao professor Milton e senha é igual a 1, 2, 3. Ele botou o login e a senha aqui, né? Ele fez uma condicional. Beleza, eu posso mudar isso aqui, a gente vai ver depois o que é melhor, tá? Por exemplo, eu tenho ali, ó, se você visualizar aqui no procurar, vou salvar isso aqui, ó, copiar. Se você vier em procurar, eu tenho aqui o código, tá vendo? O código é mais fácil para identificar. Se eu sei que o código aqui é 2 do professor Milton, olha que legal, eu posso vir aqui no SQL e falar onde, ó, where código igual a 2. Olha lá, ele trouxe apenas o campozinho onde código é igual a 2. Ó, a linha aqui, ó, onde o código é igual a 2. Que massa, né? Então, eu posso vir em SQL, ó, update, e ele traz, ó, um mesmo que a gente setou. Olha só, update usuário, ó, 7, aí ele, ó, o código eu não mudei, então vou tirar. O login eu mudei? Não, o login eu não mudei, vou tirar. A senha eu mudei, agora eu vou voltar para 1, 2, 3, 4. Vou para 1, 2, 3, 4. Onde? Aí aqui é a condição. Aqui ele usou pelo login e senha. Eu vou usar pelo código, onde o código igual a 2. Estou mudando e aprendendo o SQL aqui para mostrar para vocês. Venho aqui e executo. Olha lá, ele mudou. Mando visualizar. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Pessoal, não gostei. Não gostou? Então edita aqui, ó. Clica no botãozinho em editar e edita. Eu vou precisar que vocês façam isso por enquanto, tá bom? Aprendam a mexer nisso. E por último, deletar, tá? Então eu vou criar um usuário aqui, delete, vou chamar ele de delete, a senha 1, 2, 3. Quando eu faço isso, ó, o código dele é 3, eu venho aqui, ó, SQL, posso vir aqui e apagar, ó, e aí ele me traz, ó, a consulta. Você deseja realmente executar
delete from usuários, where, usuários, código 3. Eu quero executar isso? Se eu apertar OK, ele vai deletar, tá bom? Então eu vou apertar cancelar. Aliás, eu vou apertar OK para vocês visualizarem ele deletando. Já vou deletar. Ah lá, foi embora no meu banco de dados. Vem aqui clicar em procurar, não tem mais aqui. Vou inserir o delete de novo. 1, 2, 3. Executei, ele inseriu. Ó, vamos ver. O código agora é 4, que é o novo usuário, e aqui a auto incrementa. Então, o delete, olha que legal. 1, 2, 3. Perfeito. Eu vou fazer o delete para vocês aqui, ó, no modo o quê? No modo na unha. Olha lá, ó. Delete from usuários, where, usuários, código. Agora o código não é mais igual a 3, o código é igual a 4. Tá bom? Olha que legal. Mas como é que eu peguei esse SQL? Fácil. Eu vim aqui em procurar, olha só. Cliquei em apagar e copiei isso aqui, ó. Tá vendo que eu copiei sem as aspas, né? Vou copiar com as aspas, que vocês costumam fazer isso, ó. E vou executar. Ele, ó. Olha lá, ele já não aceita, ele fala que tem erro. Então, ó, o que eu fiz? Então, aqui ele utiliza usuários.código. Mais para frente vocês vão entender por que ele faz isso. Porque a gente vai juntar, unir mais do que uma tabela. Então, por enquanto, só executando essa brincadeira aqui, já para mim já é suficiente. Tá? Então, olha só, agora eu fui SQL e mando executar. Posso vir em SQL de novo, clicar aqui ó, em deletar, ó, delete from, agora é 0. Por quê? Porque ele está querendo dar aqui, deletar ninguém. Se eu colocar 1, vai deletar todo mundo, então toma cuidado. O que eu posso fazer agora é deletar, deixa eu ver aqui, qual? 1 ou 2? Vou deletar o 2. SQL, delete, onde código igual a 2. Agora executo. Vamos lá? Ele executou. Vamos ver aqui. Só tem um código. Beleza, pessoal? A aula é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de executar o serviço do Apache e do MySQL para poder manipular no PHP de MyAdmin. Na próxima aula, nós vamos fazer a comunicação no banco de dados. Então, aqui embaixo, na descrição e aqui no card também, vai ter essa aula para a gente brincar, a comunicar no banco. Tá bom? Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!